Esse vídeo explica a aula de matemática do dia 10 de junho, página 74. Com certeza você sabe responder a estas perguntas. Quanto é 12 dividido por 4? 4 dividido por 2, 6 dividido por 3 e 15 dividido por 5? Olha só, essas divisões, elas dão exata, não sobra resto, tá? E além disso, o número que está dividindo por esse é maior, tá? 12 é maior que 4, 4 é maior que 2, 6 é maior que 3, 15 é maior que 5. Então, isso daqui a gente já aprendeu, a gente sabe que um número tem que ser maior que o outro para poder dividir, né? Não dá para eu dividir uma bala para 3, né? Até agora você diria que não, mas agora você vai aprender a dividir uma quantidade menor por uma maior, tá? Então imagine essa situação. É possível dividir uma maçã para duas pessoas? Quando eu pego uma maçã na mão, eu sei que se eu cortar essa maçã no meio com uma faca, eu posso dividir ela para duas pessoas. Não vai ficar uma maçã inteira para cada um, mas vai ficar um pedaço, vai ficar metade do inteiro. Então, nesse caso, a maçã seria uma coisa inteira, tá? E uma maçã é menor do que duas pessoas, a quantidade, né? Só que eu posso cortar ela no meio e ela vai virar dois pedaços. Vai virar dois pedaços e vai dar para dar um pedaço para cada pessoa. Só que não é um inteiro para cada pessoa, é um pedaço do inteiro. Nesse caso é metade, tá? Então a gente vai aprender agora que é, que a gente poderia, por exemplo, aqui nessa divisão, esse um poderia representar uma maçã. Não precisa ser o número um, tá? O número um ou uma maçã é uma coisa inteira. Se eu quero dividir por uma quantidade maior que ela, maior que a maçã, ou maior que o número um, eu posso cortar em vários pedacinhos. Só que para dividir, a gente tem que cortar em pedaços exatamente iguais, tá? Então, para me dividir uma maçã para duas pessoas, eu tenho que dividir exatamente no meio, para não ficar injusto, né? E o um eu também posso dividir no meio. Vou pegar uma faca e cortar o papel aqui onde está escrito um? Não, eu vou imaginar que esse um é um objeto, uma maçã, seja o que for, e posso dividir ele em pedacinhos, tá? Então, isso daqui também é fração, tá, gente? Que a gente tem visto em algumas atividades. Fração de um número é um pedacinho do número, ele deixa de ser inteiro e vira pedacinhos, tá? Como a maçã ficou em pedaços aqui. É possível dividir R$ 1 para duas pessoas? Então, eu sei que R$ 1 é um dinheiro inteiro, né? Mas eu posso quebrar ele em pedacinhos. Quais seriam os pedacinhos do R$ 1? As moedinhas que a gente conhece. Então, as moedas são valores menores que R$ 1, tá? Então, olha só. Mas eu tenho uma moeda de 50. 50 é maior que 1. Não. Por quê? Porque é um pedacinho do 1, tá? Porque toda vez que eu chego no 100, eu tenho R$ 1. Por exemplo, 50 centavos mais 50 centavos vai dar 100, não vai? Aí ele vira R$ 1. Por exemplo, duas moedas de 25 não dá 50? Ainda não formou R$ 1. Mas duas moedas de 25 não dá mais 50? Aí eu junto 50 com 50, vai dar 100 e aí virou R$ 1, tá? Então, se eu dividir R$ 1 em quatro pedacinhos, eu vou ter quatro moedinhas de 25. Parece estranho, né? 25 é maior do que 1, mas não é maior que um real, tá? Então, para eu formar R$ 1, eu preciso de uma quantidade de moedinhas que dê 100, tá? Então, eu tenho moedinhas de 10, por exemplo. Eu preciso de 10 moedinhas de 10 centavos para formar R$ 1. Então, o R$ 1 ficou
quebradinho em pedacinhos. Cada moedinha é um pedacinho, tá? Agora outra aqui. É possível dividir uma folha de papel entre duas pessoas? Uma folha de papel, a gente consegue imaginar perfeitamente. Você dobra o papel no meio, corta e dividiu para duas pessoas. Então, aquele papel era um inteiro, tá? E aí foi dividido em dois pedaços, tá? Então, cada uma ficou com um pedaço desse inteiro, tá? Não ficou com um inteiro na mão, ficou com um pedaço. Nesse caso, seria metade também, igual ao da maçã, tá? Aqui também, gente, esqueci de falar. R$ 1, se eu dividir ele no meio, vai dar duas moedinhas de 50, tá? Então, cada pessoa vai ficar com R$ 1 na mão? Não, vai ficar com um pedacinho do R$ 1, exatamente a metade, tá? Qual é o resultado da divisão de um dividido por 2? Olha só, eu tenho um, quero dividir para duas pessoas. E aí, dá? Agora que eu imaginei várias coisas sendo cortadas em pedaços, eu posso também imaginar o um, a quantidade um, tá? Sendo dividido em pedaços para poder dividir por duas pessoas. Mas quando o número é menor do que a quantidade que ele vai ser dividido, sempre vai ficar pedaços para as pessoas, não o inteiro, tá? Agora olha só, tá pedindo para pegar uma calculadora e a utilize para completar os resultados das divisões indicadas, que são essas. Copie o número que aparecer no visor da calculadora. Então, se você não tiver uma calculadora, você tem uma calculadora no celular, tá? É só procurar lá e você vai digitar o seguinte: aperto 1, aperta esse sinalzinho de divisão, aperto 2 e depois você vai procurar esse sinalzinho de igual. Vai aparecer um número aqui, gente. Cada calculadora aparece de um jeito. Mas vocês vão aparecer, vai aparecer para vocês a vírgula dividindo os números do resultado, tá? Vai ter um número, vírgula, outro número, certo? Ou então zero, vírgula, tá? Essa vírgula pode estar embaixo, às vezes pode estar em cima, aqui, ó, na parte de cima, tá? Tem calculadora que aparece dividindo na parte de cima, tá? Com uma vírgula em cima. Então, se vocês colocar lá aperto dividir, aperto 2 igual, vai aparecer um número com uma vírgula. Você vai copiar do jeitinho que aparecer lá, tá? Todos esses, em todas essas divisões aqui, tá? Então, olha só, acabamos de aprender que um número pequeno pode ser dividido por um número maior que ele. Por quê? Porque esse inteiro pode ser picadinho em várias partes. Então, o resultado que aparecer aqui, ó, não é um pedaço inteiro, é um pedacinho desse um aqui, tá? Que ficou para cada uma dessas partes divididas, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem.